Olá, eu sou o Maurício, esse é o Renato e esse fundo branco na verdade é preto. Quer saber como a gente fez isso? Hoje no Dica D, alcance dinâmico. Acho que a gente não tem que começar explicando no vídeo qual a diferença de preto e branco na imagem. Bom, preto e branco, o que significa? O preto significa que tem tão pouca luz que a câmera não consegue capturar nenhuma informação. Ao contrário, o branco tem tanta luz que não consegue capturar a informação exatamente pelo excesso, certo? Ou seja, se tem muito pouca luz não vai capturar a informação, se tiver muita luz também não captura a informação. Exatamente. Ou seja, o branco 100% que vocês na verdade é o estourado, ou seja, está além do limite que a câmera consegue captar. Exatamente. E quando você vê o preto, é porque tem tão pouca luz que a câmera também não consegue capturar. Essa relação entre o mínimo de luz necessário para ter uma informação e o máximo de luz que a câmera suporta, vamos dizer assim, é o que a gente chama de alcance dinâmico. Ou certo? Dynamic Range. Exatamente. Essa relação pode ser menor ou maior, ou seja, pode ser que duas câmeras diferentes, por exemplo, uma do lado da outra, com o mesmo tanto de luz, pode ser que uma deixe a imagem estourada antes que a outra. Um stop de luz... Não! Fazendo uma comparação com o olho humano, vamos supor que você está olhando assim, a céu aberto, uma paisagem. Você consegue ver o céu azul, consegue ver os detalhes da sombra. Se uma câmera for fotografar, provavelmente o céu vai ficar estourado e onde for tiver sombra vai ficar preto, né? Ou seja, é como se o alcance dinâmico do nosso olho fosse maior do que o alcance dinâmico da câmera, certo? Esse alcance dinâmico, ele é medido em pontos, ou stops, certo? A gente vai falar stops aqui porque é o padrão. Assim. É mais fácil. Um stop é sempre o dobro de luz, ou metade, se tiver, né? É sempre uma relação, não é um valor absoluto, né? Não. Então vamos supor, 14 stops, significa que do preto ao branco, ele foi do preto vezes do dobro, vezes 2, vezes 2, vezes 2, sempre o dobro de luz. Você vai ganhando camadas de cinza, né? Pra você conseguir entender melhor. Geralmente os testes mostram aqueles quadradinhos cinzas, assim, pra mostrar que tem 14 stops, 12 stops, né? Entre o branco e o primeiro cinza é metade de luz, entre o cinza e o cinza mais escuro é metade de luz e assim vai até o preto. O que a gente fez aqui nessa brincadeirinha agora, ó, que o fundo é preto, vocês podem ver, olha. Muito legal. O que a gente fez? Na verdade, a gente jogou muita luz no preto, que vou abrir um parênteses aqui, não sei se vocês sabem, nenhum material é 100% preto, digamos assim. Até o preto mais preto, ele vai refletir 10% por aí de luz. A gente jogou muita luz no fundo para refletir e dar o branco. Quem está aqui acompanhando essa gravação está vendo o fundo ainda cinza, né? Exatamente. Mas a câmera está capturando isso branco. Por quê? Porque ela não consegue captar aquele nível de cinza que tá. Exatamente. Né? Aqui a gente jogou 10.500 watts de luz. Cara, tá calor aqui. Tá quente pra burro. Nossa, tá quente pra caralho aqui. É lógico que é só uma brincadeira, né? A gente não grava assim. A gente fez isso com uma ilustração para mostrar para vocês como funciona o alcance dinâmico. Né? Por outro lado, né? Se você apagar todas as luzes, vai ficar preto, mas quem tá aqui assistindo a gente vai enxergar ainda como cinza. Exato. Ok? Muito obrigado, Luísa, pela sua participação passando por trás da gente. Provavelmente vocês já viram na internet, ou vocês podem procurar aí, tipo, tem muito, mas assim, tem muito mesmo testes de alcance dinâmico. Só que cada teste é feito de um jeito. Uma dica bem legal é que equipamento digital, geralmente ele tem bastante ruído no preto. Então, nem tanto no claro, estourado. Não adianta o alcance dinâmico ser enorme. Você, beleza, vou aproveitar. Mas tem tanto ruído que você não percebe diferença entre os tons mais escuros. Exatamente. Certo? Você não vê diferença, é tudo ruído, né? Não dá para comparar o alcance dinâmico de um teste de um site com um teste de outro site, porque são métodos totalmente diferentes, tá?
E assim, portanto, não existe um alcance dinâmico absoluto para cada câmera. Aquela câmera é 14 pontos, não dá para afirmar isso. Se você quiser procurar algum teste de alcance dinâmico de comparativos entre câmeras, mantém o mesmo site. Exatamente, só isso. E o que eu fotografo, Nato? RAW ou JPEG? Bom, a não ser que você esteja fotografando, né, o churrascão do tio lá. Exatamente. E só vai entregar as fotos depois porque vão te cobrar, é RAW. É RAW. O que acontece? O RAW, ele tem mais bits, né? RAW, pra quem não sabe, né, quer dizer cru, né, em inglês. Exatamente. Cru. Então você vai tirar aquele... É como se fosse um negativo digital, né? Exatamente. São todas as informações que a câmera pega, que o sensor pega, né? Ele vai pegar todo o alcance dinâmico que a sua câmera consegue criar e salvar num arquivo de dados. Você não vai conseguir ver essa diferença entre o RAW e o JPEG tirando na câmera. Você, eu vou comparar no visorzinho. Exatamente. Ali, né? Até porque quando você for visualizar o RAW, você não está visualizando o RAW. É um preview daquele RAW. Que, na maioria das vezes, é um JPEG. É um JPEG. Né? Então, você, eu vou colocar no Lightroom lá e vou colocar... Nossa, não deu diferença nenhuma. Óbvio que não deu diferença nenhuma, porque aquilo é um preview de todas as informações que tem dentro daquele arquivo. Né? Exatamente. O que acontece, né? Duas coisas. Quando você vai visualizar um RAW, você põe JPEG. O JPEG tem menos bits. Exato. O JPEG tem 8 bits e o RAW tem 14 bits. O que significa? Que o JPEG ele tem 256 tons diferentes, valores diferentes. É o máximo que ele pode ter. O JPEG numa imagem são 256 tons diferentes de cor e luz, etc. E 14 bits, se eu não me engano, é 14 mil, uma coisa assim? É 12. Oh my God! A diferença é muito grande, é absurda. Exatamente. Enfim. Você não vê tanto essa diferença sem mexer no arquivo, por quê? O preview geralmente é em JPEG, ou seja, você está tirando muitos dados para poder ver, né? E os nossos monitores não têm capacidade para mostrar todas as cores, todas as diferenças de tom. Você que sempre se perguntou por que o seu monitor custa R$500 e o monitor de precisão custa muito mais? Por exemplo, o Apple Retina Display mesmo, ele é um ótimo monitor. Um ótimo monitor. Por isso que ele custa R$5.000. Não é porque ele só faz a resolução 4K, não. Você consegue enxergar, vamos dizer assim, mais tons, assim, com mais detalhes, vamos dizer assim, um gradiente melhor, né? As diferenças de cores. Só que mesmo esses monitores muito caros, eles não mostram todo o potencial do arquivo. É por isso que a gente mexe, por exemplo, assim, você quer trazer o céu, escurecer o céu para não ficar estourado, você, sei lá, diminuir os highlights, o que você está fazendo é comprimindo, é jogando... Vamos dizer assim, os 14 pontos de alcance dinâmico para menos. Você está aproximando essa diferença para poder ver tudo. E aí você consegue enxergar. Mesmo quando você fotografa em JPEG, a câmera está fotografando em RAW, só que ela é salva em JPEG. Né? Então todos aqueles perfil de cor, balanço de branco e também, lógico, o que a gente falou do alcance dinâmico, ele é tudo já salvo no arquivo. Você não tem como mudar de fato. Né? Você coloca balanço de branco mais quente. Né? Ou seja, essa imagem vai ficar um pouco mais amarelada. Se você mexer no balanço de branco no software de edição num JPEG, você vai estar colorindo aquela imagem amarelada. Exatamente, não é que você está mudando o balanço de branco, exatamente. Você está colorindo, né? Você está mudando o amarelo para outra, você está juntando com o amarelo alguma outra cor. Porque e aquilo vai dar um resultado. Abrir um parênteses, assim. O que acontece? RGB, CMY, K. K é o preto, tira o preto, ok? RGB, CMY, eles são espelhados. Né? Então, se você tem muito vermelho jogar o cian, você tira vermelho. Se você tem, por exemplo, muito amarelo, que foi no caso que ele citou, que é o CMY, Y de yellow, você joga azul. Então ele vai dar esse contrário. Só que você não está mudando o balanço de branco. No RAW é diferente. O RAW ele não vem com balanço de branco, ele vem presetado para você enxergar aquela imagem do jeito que você fotografou, mas você pode mudar aquele amarelo. Você não inclui mais nada nele. É só um perfil, né? Não é algo do arquivo. A gente deixa claro, isso já caiu por terra, né? Mas a gente fala assim, gosta de fotografar JPEG porque a imagem já está pronta. Isso não vale mais, por quê?
O Lightroom, por exemplo, você tem vários perfis de cores. Então, o que acontece? Você consegue fazer com que o Lightroom leia exatamente como o JPEG está. Então, não vai ter diferença nenhuma. Né? Você pode fotografar em RAW que o JPEG vai ficar idêntico. Assim, os dois vão ficar idênticos, você pode exportar do mesmo jeito. Muita gente também usa aquela opção JPEG mais RAW da câmera, né? Por que existe essa opção? Eu acho que hoje ela já é inválida, você não precisa mais usar A não ser no caso do churrasco do tio, que você entrega as fotos em JPEG e aí as boas você trata depois. Você trata depois. Por que existe essa opção? Porque antigamente eu falo assim, há 3 anos atrás, o sistema operacional do seu computador, tanto o Mac quanto o Windows, ele não conseguia ler o arquivo RAW, você tinha que abrir ele no Photoshop para conseguir enxergar. Então imagina o transtorno, você ter que abrir 6.000 fotos de um casamento, uma por uma, para ver qual você vai usar, qual você não vai usar. Por isso que existia o RAW mais JPEG. Pelo JPEG... Não é por isso que existia, é por isso que se usava. Desculpa. É por isso que existia o RAW... Nossa, eu falei de novo, cara. É por isso que se usava muito o RAW mais JPEG, para você poder enxergar. Abrir na pasta lá, né? Na pastinha do e você seu fazer uma computador. decupagem antes de começar a editar. Você, essa foto eu não vou usar, então eu apago o JPEG e o RAW dela, né? E também tem aquela coisa, quero aquela foto. Você olhava rapidinho lá, o JPEG abria o RAW pra mexer, né? Quais são as duas vantagens do JPEG? Primeiro, é óbvio que por ser uma imagem comprimida, pronta, né? É um arquivo menor. É um arquivo menor. E... por ser um arquivo menor... a sua câmera consegue disparar muito mais fotos por segundo do que em RAW. Você está fotografando uma partida de tênis, né? E você vai fotografar várias fotos por segundo para pegar, sei lá, a bola batendo na raquete. Muito provavelmente você vai fotografar em JPEG, né? Não só porque assim, aí você vai tirar várias fotos e vai conseguir pegar aquele exato momento que a bola bate na raquete. E tem outra coisa, imagine tirar tudo isso de RAW, né? Você ter 20 fotos para usar uma, quer dizer, você vai ocupar muito espaço, enfim, então, não vale a pena. Nessa hora o JPEG ainda é válido, acho que é por isso que as câmeras ainda fazem né, o JPEG. Então só para vocês entenderem, o JPEG ele é um arquivo comprimido, você não tem opção muito de edição dele. Eu não sei por que tem gente que usa JPEG ainda, bom, eu já falei. Você pode pegar a mesma foto do RAW e JPEG, jogar no Lightroom e tentar, por exemplo, um céu estourado, diminuir a exposição, você vai ver que vai ficar amarelo, cinza, né? Fica cinza, não traz informação, na verdade, ele fica cinza. Provavelmente, a gente está fazendo esse vídeo com DSLR, né? Falando do codec de vídeo, o H264 da DSLR, ele é um JPEG do vídeo, né? Ele é comprimido, você não tem como mudar com balanço de branco. Ele perde muita informação. Então, esse branco que você está vendo aqui, se a gente estivesse gravando em RAW, a gente poderia tirar um pouco de highlights, né? Daqui e você poder enxergar o fundo preto, tranquilamente, né? E é por isso também que os filmes são feitos com câmeras que fazem imagens RAW, não com H264. Que permite um tratamento maior, um processamento maior das imagens. A pós é bem mais fácil de fazer, bem melhor de fazer. Só para terminar a brincadeira aqui, a gente usou luzes com temperatura de cor baixa, certo? 3.200 Kelvin aproximadamente. Só que a gente usou como luz principal uma luz de temperatura de cor alta. Dá para ver um pouco a diferença, até porque tá vazando um pouco de luz amarela na gente. Tá tudo amarelo. Mas não dá diferença no branco. Exatamente por quê? Porque estourado é estourado, não importa a cor. Eu poderia colocar um fundo verde, que ele ficaria estourado. Exato. Muito provavelmente ia sobrar um pouco de cor verde na gente aqui, né? Mas o estourado é branco, não tem um branco amarelo e um branco azul. Branco é branco. Até por isso que quando a gente vai bater branco, por exemplo, nas câmeras de vídeo, ou quem gosta de bater branco em fotografia, não se usa branco de verdade. Se usa um cinza, de preferência usa 18%. Porque se a câmera estourar, ela não vai ter informação. É por isso também que quando você for, por exemplo, usar o conta-gotas lá para fazer o balanço de branco no Lightroom, não adianta você ir lá no estourado e fazer a medição, porque ele não vai fazer medição nenhuma, ele não tem informação para medir. Tem que procurar o cinza 18%. Né? É lógico que você não tem como medir isso no Lightroom, mas você não cinzinha. 18%. Aí ele vai te dar o balanço de branco... Blanca.
Mais uma imagem. A gente tá falando de alcance dinâmico, né? Dynamic Sim. Range. A gente não poderia deixar de falar do High Dynamic Range, ou Que como vocês conhecem, Exatamente. HDR. Que é onde o termo é mais usado hoje em dia, né? Ah, vou tirar HDR. O que é tirar um HDR? Né? É tirar uma foto que tem alcance dinâmico muito largo, muito grande, alto. muito extenso. Né? E como fazer isso? Você tira várias fotos, fotos para as áreas mais claras, para as áreas mais escuras e tudo mais. Certo? Acho que o mínimo de fotos que você precisa ter é 3. Exatamente. Uma com a exposição da sua câmera no ideal, Uhum. outra um pouco mais clara e outra um pouco mais escura. Sim, tem gente que quer uma coisa melhor, ainda fotografa com 7, 12, enfim. Aí vamos supor que você tenha, sei lá, 50 pontos de alcance dinâmico. O que você... Só isso não lhe traz nada, porque a gente já falou aqui que a nossa visualização no monitor e o arquivo de visualização não permite você ver tudo isso. Então vocês têm exatamente que comprimir todo esse alcance dinâmico para 10, 7, 6 pontos. Né? Aí você junta numa foto só e você... As áreas que estavam mais claras em alguma foto, você usa aquela parte da foto escura e junta com ela. Aí você consegue enxergar o céu azul e a sombra que estava na outra que você tirou a foto que o céu estava azul, você consegue enxergar. Vamos supor, por exemplo, você tem céu aberto é sempre ligado a esse exemplo. Você está fotografando um lugar com gramado e céu. Vamos supor que a diferença do gramado e o céu seja de, sei lá, 6 stops, 6 pontos. Você vai aproximar isso para que fique 1 ponto, Exato, 2 você pontos. vai conseguir enxergar tudo. Renato, tá indo pra luz. Bom, é isso. Chegou, né? A gente mais uma vez espera que a gente tenha explicado direitinho. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Estamos à disposição, vocês viram que a gente sempre comenta, a gente sempre tá aberto a responder. Comentem, divulguem, compartilhando, né? Se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda. Se vocês quiserem que a gente se aprofunde mais em algum dos tópicos que a gente falou aqui, dá a sua opinião lá embaixo, né? Exatamente. Se você acha que também o JPEG é mais usual que o RAW também, comenta lá, explica, fala o porquê, né? Entre na nossa página no Facebook, facebook.com/dicadeoficial. E é isso aí. Até a próxima.